Oi pessoal, meu nome é Denise e esse vídeo é a segunda parte, porém não tem o mesmo título, de um vídeo que eu gravei anteriormente, que a minha amiga dormiu e não acordou mais. Esse foi o título do vídeo que eu gravei anteriormente. O título desse vídeo agora, que eu estou gravando, provavelmente você já viu, é a parte 2, tá? Então eu quero continuar aqui falando sobre a minha amiga que dormiu, né? Não acordou mais e do dia que eu fui lá no funeral dela. Então, continuando o que eu estava falando, no dia do funeral eu pedi a oportunidade para a irmã dela, a Elaine, para eu falar. Eu falei sobre o dia que a minha amiga estava segurando a minha mão, no momento mais difícil da minha vida, que foi quando meus bebês morreram. E também eu falei do meu pai. Por que eu falei do meu pai? No dia do funeral da minha amiga, o pai dela chorava muito desesperado e ele falava assim: Ah, Deus, tanto que eu te pedi, porque a minha amiga há muitos anos atrás sofreu um acidente, desde lá ela não conseguiu mais andar, dependia de outras pessoas, né? E ela fez muitas cirurgias, muitos tratamentos, muitas fisioterapias. E no dia o pai dela chorava muito alto e dizia assim: Ah, Senhor, tanto que eu te pedi, que eu queria ver a minha filha andar, mas tu não atendeu o meu pedido. E aquilo ali cortou meu coração, porque tem momentos na vida da gente que a gente pensa: Ah, meu Deus, por que tu deixou isso acontecer? Ah, meu Deus, por que tu não respondeu a minha oração, né? E aí eu falei também nesse dia que eu falei dos meus bebês, eu falei assim: Olha, o meu pai, o ano passado, ele faleceu e durante 10 anos eu e minha família nós oramos para que ele ficasse curado. Mas o meu pai foi piorando cada vez mais. E até chegar o dia que ele faleceu, e que foi o ano passado, né? E eu fiquei muito revoltada, assim, eu fiquei estranha, não revoltada com Deus, porque eu não sentia assim que eu tava com ódio de Deus ou assim, culpando Deus pelo que aconteceu, porque eu sei que Deus tem os seus propósitos, porém eu fiquei esquisita, eu me sentia estranha, sabe? Aí até o dia que o Espírito Santo me revelou que o que eu estava sentindo era mágoa, que eu estava magoada com Deus. Aí eu tive que, né, falar com Deus, eu acabei me acertando com Deus, depois que o Espírito Santo me revelou, e no dia que o Espírito Santo me revelou que eu estava magoada com Deus e eu me acertei com Deus, o Espírito Santo me consolou da morte do meu pai, né? E eu nunca mais chorei pelo meu pai. Tipo assim, foi poucos meses, acho que não chegou a ser 2 meses depois da morte do meu pai, eu já estava completamente consolada, porque o Espírito Santo revelou para mim que o que eu estava sentindo era mágoa, e eu me acertei com Deus, eu disse: Eu te perdoo, Deus. Eu gravei um vídeo falando só disso, né? Embora também eu tenha pedido perdão para Deus por ter ficado magoada com Deus, porque na verdade Deus sempre sabe o que faz, por mais que a gente não entenda. E aí, naquele mesmo dia que o Espírito Santo me revelou que eu estava magoada com Deus e eu fiz as pazes com Deus e me acertei com Deus, eu fui consolada e nunca mais chorei pelo meu pai. E quanto aos bebês que eu esqueci de falar no vídeo passado, eu achava que nunca mais eu ia ser feliz. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, eu fui consolada por Deus de tal maneira que cada vez que eu lembrava dessa história que os bebês haviam morrido, parecia que parecia que essa história tinha acontecido com outra pessoa, né? Não tinha acontecido comigo. Aí, o título desse vídeo que você está vendo agora, e quando perguntarem onde está teu Deus, o que você vai responder? Porque é isso que as pessoas acham quando a gente crê em Deus, quando a gente é cristão, crê em Deus. As pessoas de fora acham que cristão não vai passar pela morte, que cristão não vai ter sofrimento, que cristão não vai perder pessoas da sua família que você ama, que cristão não sofre acidente, que cristão não passa necessidade de alimento, que cristão não tem doenças. Não, sabe? A Bíblia diz que a chuva cai para todos, para os bons e para os maus, né? O sol também é para o bom, para o mal, não interessa se você é uma boa pessoa, se você é uma má pessoa. Tem coisas que na vida nós vamos passar. Aí tem gente que chega, né,
Tipo assim, tu crê nesse Deus e tu acha que sempre vai ser feliz? Aonde estava o teu Deus quando você perdeu aquela pessoa que você amava? Aonde estava o teu Deus quando você estava doente? Aonde estava o teu Deus quando você estava com fome e você não tinha comida para comer? Onde estava o teu Deus quando você passou por aquela tragédia, por aquele acidente? Aonde estava o teu Deus quando morreu alguém que você ama? Aí você vai olhar para aquela pessoa, porque eu escutei essa frase e a resposta dessa frase num momento muito difícil da minha vida e Deus me levantou. Quando eu escutei essa frase, eu vou falar com vocês agora, até anotei aqui para não esquecer. Presta bem atenção, para você que serve a Deus e não entende muitas coisas. E quando perguntarem para você aonde está o teu Deus, o que você vai responder? Você vai apenas dizer: o meu Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. Amém? Meus cachorros começaram a latir ali, mas agora já pararam. E eu vou repetir, caso você não tenha prestado atenção. E quando perguntarem onde está o teu Deus, apenas diga: onde sempre esteve, no controle de tudo. O nosso Deus nunca perdeu o controle de nada. O nosso Deus não está, como a palavra, não me lembro, insensível ao que nós passamos, ou então, tipo, na hora do sofrimento, ele fica lá no céu e não olha mais para nós aqui na terra. Não, o nosso Deus sempre está conosco. Eu vou repetir um versículo que eu li no vídeo passado, que foi a parte 1 desse vídeo, que é 1 Coríntios 10:13, sabe? Que às vezes as pessoas não entendem, poxa, eu tô passando por esse momento difícil, eu nunca vou superar. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Tá bom? Então Deus, ele não deixa nós passar por coisas além das nossas forças. É isso que a palavra diz. Acabei de ler aqui. Que não veio sobre nós problema, tentação, que é maior que nossas forças. Tudo o que nós passamos, nós temos força para suportar. Nós temos força para resistir, porque o mesmo Deus que permite a provação, o mesmo Deus que permite o sofrimento, ele nos dá força para nos levantar. Então, assim, falando um pouco de tudo ali que aconteceu na hora daquele funeral, eu disse para o pessoal, nos momentos de tragédia, nos momentos de dor, você pensa, nunca mais vou ser feliz. Mas isso não é verdade. Eu voltei a ser feliz, porque o Senhor me consolou da morte dos meus bebês, e o Senhor me consolou da morte do meu pai. Porque o que eu posso falar do meu pai? Meu pai não era um homem perfeito, mas o meu pai, cada vez que a gente precisava de ajuda, meu pai sempre tinha uma palavra certa, sabe? E aquela palavra certa, ela entrava no nosso coração, nos levantava e nos fazia reagir, sabe? Ele sempre foi assim, sempre teve uma palavra certa na hora certa, uma palavra que nos consolava, uma palavra que nos levantava. Então, agora eu vou chorar, mas assim, não porque eu sinto tristeza, mas porque quando eu não sabia o que fazer, sabe? Eu ligava pro pai e o pai sempre tinha resposta, né? Para minha pergunta e sempre tinha solução. Assim como a minha mãe também, mas a minha mãe, graças a Deus, ainda tá viva. A minha mãe ainda fala com a gente, ainda minha mãe nos ajuda, né? Mas o meu pai me fez muita falta no início, sabe? Porque a gente fica meio sem chão quando alguém que a gente ama, alguém que de uma certa forma é o nosso porto seguro, é a pessoa que sempre vai ter uma palavra certa na hora certa para nos levantar. Então meu pai foi essa pessoa que quando morreu eu pensei, e agora, né? Meu pai não tá mais aqui, mas o Deus que era o pai do meu pai, que é o meu pai, ele sempre está aqui. E você não fica com raiva de Deus, não fica achando que Deus não se importa, porque eu entendi que Deus se importa. Mas Deus, ele faz a coisa certa na hora certa, porque a gente não conhece o futuro. Eu não me lembro, tá, aonde está escrito, mas tem uma palavra que diz que tem coisas que não vão ser reveladas para nós aqui na Terra. Está escrito na Bíblia, que são coisas que só pertencem a Deus, que a gente não vai saber enquanto estiver aqui na Terra. Talvez quando a gente morrer e for
salvo e for para o céu, a gente possa perguntar para Deus, Senhor, por que tu permitiu tal coisa? Senhor, por que que eu vi meus filhos morrerem antes de mim? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o que, né? Mas existe coisas que não vão ser reveladas para nós aqui na Terra. E eu quero te dizer, né, que esse vídeo é a continuação, mais uma vez eu vou dizer, é a continuação, vou ler aqui, a continuação do vídeo que eu gravei há uns dias, que eu postei, né, há uns dias. Minha amiga dormiu e não acordou mais, é a parte 1, e esse agora é a parte 2. E quando perguntarem onde está o teu Deus, né, o que você vai responder? Você vai apenas dizer, ele está aonde sempre esteve, no controle de tudo. Eu quero dizer que é possível ser feliz novamente após a morte de alguém que a gente ama, após uma tragédia, após um momento de necessidade, após uma doença que talvez você mesmo esteja passando. O Senhor sabe todas as coisas. E o mais importante, independente do que vai ser o resultado, né, de algum sofrimento, como que vai terminar, o mais importante é que Deus sempre vai estar conosco do início até o fim. O Senhor sempre vai estar conosco. E que o Espírito Santo possa te consolar e possa te convencer de coisas que eu não posso. Porque muitas vezes no momento de tragédia, de necessidade, de doença, de morte, muitas pessoas ficam revoltadas. Mas a revolta não vai resolver o problema, sabe? A revolta não vai trazer a pessoa que você ama, a revolta não vai te curar. Mas você, no momento difícil, te encontrar verdadeiramente com Deus, isso vai dar resultado, porque você vai sentir uma paz sobrenatural, você vai sentir um amor sobrenatural descendo sobre a tua vida e um consolo muito grande, porque eu vou citar o versículo que eu falei de novo, que eu já falei no vídeo passado, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus não tem explicação, ela excede entendimento. Não importa o que você esteja passando, quando a paz de Deus desce sobre a tua vida, você volta a ser feliz de novo. Você volta a ter esperança, você volta a acreditar no futuro, você volta a acreditar no amor, você volta a acreditar que tudo vai ficar bem, por mais que hoje não pareça que vai ficar bem. E que essas palavras possam ter te ajudado. Vou repetir mais uma vez. E quando perguntarem onde está o teu Deus, apenas diga: onde sempre esteve, no controle de tudo. Um beijo para você e tchau!